que precisamos e chamamos. Ele está aqui, Senhor, para ser usado, para falar da Tua palavra, para falar do Teu amor. Pai, que o Senhor possa abençoar a sua casa, abençoa o seu lar, abençoa o seu ministério, abençoa, Senhor, tudo aquilo que Ele for fazer. Assim nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, a casa é sua, fica à vontade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, seja convosco, igreja. Você que trouxe a sua Bíblia, abra junto comigo segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda Reis, capítulo 7, verso 1, enquanto você procura, eu quero prestar meus agradecimentos ao anjo da igreja pelo convite. É sempre uma honra estar subindo no altar do Senhor para falar da palavra do bom mestre. Segunda Reis, capítulo de número 7, versículo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso. Disse o profeta: eis que tu verás com teus olhos, porém disso não comerás. Versículo 3. Quando 4 homens leprosos estavam à entrada de Samaria, e uns, olhando para o outro, disseram: para que ficarmos aqui sentados? Se dissermos, entramos na cidade, lá há fome, e morreremos. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora ao arraial dos sírios, e se deixarmos viver, viveremos. Porém, se não deixarmos, certamente morreremos. Diga graças a Deus. Não senta, fica de pé, levanta uma mão para cima. Quem veio buscar provisão, dá um glória para Jesus. Fala assim: Jeová, Jiré, Deus provedor, fala comigo nesta noite. Agora pode sentar e me dê a sua atenção, o máximo que você puder. Eu quero que você entenda o texto que nós lemos e a maneira que Deus ele escolhe para agir na nossa vida e como Ele trabalha. É provisão, e quando nós falamos de provisão, nós não estamos falando só de alimento, nós estamos falando de vida financeira, nós estamos falando de vida conjugal, vida sentimental, saúde, aquilo que você veio buscar do Senhor. Uma crise chegou em Samaria muito forte, e eu quero falar apenas de 2 crises, de 2 fases, que alarmou aquela cidade. A maior cidade do território de Israel, aonde o historiador vai dizer que habitavam mais de 2 milhões de pessoas. Mas que a crise matou muitas pessoas. Agora, por que essa crise chegou?
Por que a falta de provisão e a fome alarmou aquela cidade? Dentro daquela cidade tinha rei, dentro daquela cidade tinha profeta, dentro daquela cidade tinham pessoas que buscavam a presença de Deus. Mas essa fome chegou. Mas a crise, ela chegou. Por não buscarem mais a Deus, por não se humilharem mais perante o Senhor. A primeira crise dessa fase que alarmou, era que o povo de Israel estava comendo animais imundos. Jumentos e cavalos estavam sendo comidos. A cabeça de um jumento estava custando muito caro. Pastor, o jumento é um animal imundo? É. Olha para os pés dele e vai para o texto bíblico. Judeu não podia comer. Você lembra de Abraão? Por que Abraão não leva o jumento até no monte? Ele deixa logo no cume do monte e sobe de pé com Isaac. Porque o jumento não podia chegar em lugar sagrado, aonde Deus ia conversar com Abraão. Ali era um lugar para sacrificar cordeiros. E essa é uma fase que atingiu a vida deles, quando Deus fala para Abraão: pega Isaac e vai ao Monte Moriá e sacrifica ali. A palavra Isaac no original hebraico quer dizer filho da alegria, e no aramaico quer dizer aquele que traz sorriso. O que é que Deus está falando para Abraão? Pega a tua felicidade, pega o que te faz feliz e vai sacrificar. Leva para o monte. Quando ele vai chegando perto do monte, ele olha para os seus servos e diz assim: ei, ficai aqui, que eu e o menino iremos adorar. E ele não diz eu vou voltar, ele diz nós voltaremos. Ele tem toda a certeza que Isaac não vai morrer no sacrifício, porque Abraão sabia que Deus não tem prazer em tirar a nossa felicidade. Deus não tem prazer em tirar aquilo que nos faz feliz. Era promessa. Esse homem é chamado de amigo de Deus. O próprio Jesus diz assim, que lá no céu tem um lugar de descanso que é chamado de seio de Abraão. Olha a importância de Abraão na vida de Deus. Mas Deus pede para ele ir lá. Monte Moriá. Interessante é que ele pega o fogo, ele pega o cutelo e a lenha. O fogo simboliza Deus. O filho estava lá em cima, o cordeiro já esperando, preso no arbusto. Deus, ele prepara todo um cenário para mudar a nossa vida. E por que não mudou ainda, pastor? O que é que está faltando? Nós vamos encontrar no texto. Será que eu tenho tido atitude para buscar a provisão que Deus quer me dar? Que Deus quer trazer para a minha vida? 4 leprosos é quem vão tomar uma atitude para Deus mudar toda aquela situação. Olha a conversa desses 4 homens. Você sabe quantos leprosos tinha? Fora de Samaria, eram 450 leprosos, só tinha 4 vivos. Os outros morreram de fome. Pastor, aonde que está que morreram pessoas?
versículo 13 do capítulo 7. Você depois vai analisar. E vai ver que o homem fala para o rei assim: vamos enviar algumas pessoas, pegar os poucos cavalos que tem, porque nós estamos, o restante de Israel que ainda está vivo, não pereça com aqueles que já morreram. A fome, ela veio para aniquilar. Mas aonde estava Deus, que permitiu que o povo morresse de fome? Nós não encontramos no texto ninguém buscando a presença de Deus. O cerco, ele durou 1 ano. Você sabe o que é 1 ano? Uma cidade sitiada. E Ben-Hadad enviou todo o seu exército e cercou Samaria. 1 hora o alimento acaba, 1 hora a água acaba, eles vão ter que sair. E saindo, nós iremos matar eles. E durante 1 ano, só comendo e não plantando, vai acabar. Era fora de Samaria que se cultivava. Era fora de Samaria que ia buscar estoque de água para a cidade. E Ben-Hadad, ele cercou tudo e disse: vai acabar. Quando acabar, eles vão ter que sair. E essa crise, matavam-se jumento, estavam comendo para não morrerem de fome. Mas está lá no versículo 13, e o soldado dizendo assim: pega 5 dos poucos cavalos que restam. Dos poucos cavalos que restam. Muitos morreram. Para alimentar o povo. Qual é a segunda crise, pastor? A segunda crise: canibalismo. Estavam comendo carne humana para não morrer de fome. Olha a situação que chegou à grande cidade de Samaria. Uma mulher, ela olha para outra e diz assim: ei, vamos morrer de fome? Bora fazer um trato. Bora pegar nossos filhos e bora matar. Hoje nós comemos o teu, e amanhã nós comemos o meu. Trato feito para não morrer de fome. Pegaram-se a criança de uma das mulheres, mataram e comeram as 2 famílias. Mas o historiador vai dizer que isso não aconteceu só na vida dessas mulheres. Aqui está narrado só elas, mas muitas famílias estavam fazendo isso. Só que quando chega o outro dia, o amor de mãe fala mais alto. E aquela que comeu do filho da fulana não quis entregar o seu para saciar a fome. E ela se sentiu prejudicada e foi clamar ao rei de Israel. Aí ele fica ciente do que está acontecendo. Aí sempre a gente vai apontar um culpado para a situação que nós enfrentamos, um culpado para a situação que nós estamos passando. E ali o culpado foi o profeta Eliseu. Era o único que estava ali orando e buscando a Deus, para Deus trazer uma solução. O rei faz uma promessa, diz assim: tão certo como vive que a cabeça do profeta Eliseu não vai ficar sobre o seu corpo. Ele manda alguém ir matar o profeta Eliseu. Olha esses 4 leprosos, estão lá. Um olha para o outro e diz assim: nós éramos 450. Estamos só em 4. Se nós ficarmos aqui, morreremos como os outros. Se entrarmos em Samaria, morreremos porque não podemos entrar, porque somos leprosos. Era proibido.
Botava-se uma grande caixa de lixo e jogava resto. Ainda tem isso, o leproso não comia comida de qualidade, irmão. O leproso comia o resto que sobrava. Então pegava do muro de Samaria e derramava resto de comida no entardecer, porque o leproso não saía de dia, por causa do sol. E de noite ele vinha naquela lata de lixo, catava aquele resto de alimento e ia para o chamado leprosário comer. Só que agora nem lixo tem, porque dentro de Samaria nem comida tem. Então a crise que atingiu a grande cidade vai atingir do lado de fora também. A única solução que eles acharam é nós ir no arraial dos sírios. Mas lá também tinha promessa de morte. E como fazer para escapar, para ter uma solução? Eu creio que Deus nessa noite, Ele trouxe eu e você neste lugar, para nós fazer igual os 4 leprosos. Não é hora de ficar parado, é hora de se mexer. Ou nós saímos do comodismo, ou o comodismo vai nos sufocar. De qualquer jeito vai morrer. É o que um está falando para o outro. Nós vamos ficar aqui parados no comodismo. Olha os 450 aí, estão mortos, porque não tiveram atitude. Provisão para eles não veio, porque não tiveram atitude. Só sobrou nós 4, bora levantar e bora marchar, para que a provisão venha para a nossa vida. Se nós morrer lá, morreremos, mas se nós não morrer, nós temos comida para comer, nós temos provisão. Era isso que Deus queria do povo de Israel. Aí o capitão vai marchando em direção da casa de Eliseu. Aí Eliseu lança uma profecia. Eliseu resolve falar e profetizar. Tão certo como vive o Senhor, que amanhã por essas horas vai ter alimento e abundância na porta de Samaria. Não é dentro de Samaria, é na porta de Samaria. O que é que o profeta está querendo dizer? Que o povo vai ter que se mexer para ir buscar o alimento. Só que profetizar no tempo de abundância é fácil. Agora profetizar no meio da crise é que é difícil. Você lembra do profeta Elias? A profecia que ele lança. A terra que mais chovia naquela época era em Israel. Diz assim: tão certo como vive o Senhor e a minha alma, a partir de hoje não caiu uma gota do céu, segundo a minha palavra. Ele determinou. Aí Deus foi lá e fechou o céu. 3 anos e meio sem chuva. E tudo é pela nossa fé. Se eu vim para a igreja, para essa campanha, não acreditando, é em vão, irmão, é em vão. Eu tenho que vir determinando que Deus, Ele vai mudar o quadro da minha vida. Porque o crer não é aquilo que eu estou vendo, o crer é aquilo que eu não estou enxergando. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Vamos ver. Aí Elias sobe para o monte depois de 3 anos e meio. Ele faz um desafio.
E é aqui que eu quero entrar na mensagem para você entender. Que se nós não se doar para Deus, Deus não se move em nosso favor. Se nós não se colocar à disposição de Deus, Deus não trabalha em nosso favor. Elias manda Acabe reunir os 450 profetas de Baal e os de Acera, que sentavam na mesa de Jezabel. Olha o que ele diz assim: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. 3 anos e meio sem chuva, não tinha água. Elias manda fazer um altar e diz assim: derrama água em abundância no altar. Alguém diz assim: o problema é água e tu quer desperdiçar. Sabe o que Elias estava mostrando? Primeiro eu ofereço para Deus, para depois Deus me dar de volta. Elias derramou água no altar oferecendo para Deus, e quando ele dobrou o joelho, o que caiu do céu? Água. Ou nós se doa para Deus, ou não vai acontecer absolutamente nada na nossa vida. Desafio feito. Fogo caiu do céu. Prova que Deus é Deus. Agora ele vai para o monte. Aqui é que está o problema. Eu consertar o que eu quebrei. Eu bagunçar o que estava arrumado. Todo dia chovia, para que eu fui falar aquilo? E agora ele sobe no cume do monte, céu nublado, escuro, é sinal de chuva. Agora céu todo azul, estava todo azul o céu, não tinha uma nuvem sequer. E Elias diz assim: sobe e olha para o oriente e me diz o que tu vê. O moço subiu, voltou e disse: Senhor, não tem uma nuvem sequer no céu. É aqui que o inimigo trabalha na nossa vida. Nós entramos num propósito desde de campanha, aí vem a primeira quarta, nada. Vem a segunda quarta, nada. O inimigo está trabalhando assim: não adianta tu ir. Vem a terceira quarta, nada. Está vendo como é perca de tempo? E nós vamos esmorecendo. É tudo que ele quer, é que nós deixemos de crer no propósito como de Deus colocou para Deus mudar a nossa vida. Quando o moço falou para Elias assim: céu está azul, não tem uma nuvem sequer, ele poderia ter parado na hora de orar e disse: sobe de novo para continuar orando. Orou. E isso foi se repetindo, até que de repente o moço chegou e disse assim: Senhor, o que foi? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem, irmão, num céu grande, é sinal de pouquinha água. Mas olha o que profeta assim: vai Acabe e fala que eu escuto som de abundante água que se aproxima. É aqui que entra. É aqui que Deus quer trabalhar na nossa vida. É nós mostrar para o inimigo que nós estamos crendo que o milagre ele vai acontecer. E que eu mostro para o inimigo que se não acontecer, enganado está ele, se ele achar que eu vou esmurecer e abandonar o meu Deus. Não é fazer igual o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, todavia eu me alegro e exalto o Deus da minha salvação. É alegrar a Deus naquilo que nós não temos, irmão. É alegrar a Deus naquilo que está faltando na nossa vida. Os 4 leprosos. O Deus da provisão
olhou para aqueles 4 homens. O correto é a mudança sair daqui para o mundo. Só que a mudança não aconteceu dentro de Samaria, aconteceu do lado de fora de Samaria. Porque quem estava do lado de dentro estava acovardado, estava no comodismo. Eu, nessa noite, eu estou do lado de dentro. Você, nessa noite, está do lado de dentro. Mas levanta a mão quem crê na sua bênção, na sua vitória, e dá glória para Jesus. Tomamos posse daquilo que Deus aí determinou. Eliseu não disse como é que ia acontecer. Ele disse assim: amanhã, essa hora, vai ter alimento em fartura na entrada de Samaria. Aí o camarada, pela crise ser grande, e por tudo que ele tinha visto acontecer, ele não acredita. Não acreditar é um direito dele, mas ainda zombar de Deus. Ele disse: nem que Deus abra janelas no céu, isso aí vai acontecer. Olha o que o profeta falou para ele: tu vai ver o milagre acontecer. Eliseu estava dizendo para aquele homem: o Deus da provisão vai descer na terra trazendo alimento. Tu vai ver o milagre, mas tu não vai comer do milagre. Eu e você, nesse propósito que o pastor e a pastora iniciaram, nós vamos ver o milagre, sim. Mas quem vai comer do milagre, levanta a mão e dá glória para Jesus. Deus, Ele não quer que nós só contemple o milagre, Ele quer que nós tome posse do milagre. Aí, ó, os 4 leprosos levantaram e começaram a marchar em direção do arraial dos sírios. Mas uma coisa interessante: cada passo que aqueles homens davam, Jeová, ó, pisava junto com eles na terra. Cada passo que eles davam no chão, Jeová, ó, pisava bem devagar para ver a reação dos sírios. As sentinelas que estavam acordadas, vigiando, ouviram um grande barulho de tropas se aproximando. Eles disseram: tão certo, o rei de Israel alugou os heteus e os egípcios para guerrearem contra nós. Fugiram daquele lugar. 4 leprosos. Você sabe quantos soldados tinha ali, sírio? O historiador vai dizer que estava todo o exército da Síria. 4 leprosos foi capaz de fazer o que os soldados de Israel não eram capazes de fazer. Quando eles chegaram lá, no arraial, não tinha nada. Tinha cavalo, tinha vinho, comida em abundância. Eles aproveitaram, comeram, se fartaram e foram levar as boas novas para dentro de Samaria. Só que todo leproso, para entrar na cidade, ele tinha que anunciar que ele estava entrando, para as pessoas saírem de perto. E quando eles chegam até o rei, eles falam para o rei o que está acontecendo. Ele disse: ó, os sírios foram embora, não tem mais ninguém lá, está só o arraial vazio e tem comida em abundância, água em abundância. O rei fica desconfiado, achando que os inimigos estão escondidos nas montanhas para atacar. Mas não era, irmão, era profecia. Foi a palavra do profeta Eliseu que estava fazendo efeito.
Deus abriu o céu ali para abençoar aquele povo. Mas para isso acontecer, foi necessário 4 homens ter atitude de se levantar do lugar onde eles estavam e fazer alguma coisa. É o que Deus Ele quer de mim e de você, que nós se levante do nosso lugar e tomamos atitude para ver Jeová Jiré se levantar em nosso favor e prover tudo na nossa vida. São 7 nomes que identificam Deus de maneira poderosa. Esse aqui é um: Deus da provisão. Aqui é no original hebraico. No aramaico é chamado de o Deus da provisão. Mas tudo envolve provisão. Se Deus perguntar para você hoje, o que você quer que eu venha prover na tua vida, qual seria o teu pedido para Deus? Uma porta de emprego? Uma cura? Um salário melhor? Restauração do casamento? O difícil não é Deus agir. O difícil é nós se levantar para buscar a presença de Deus. Ele está aí 24 horas só esperando nós agir. Mas se nós não trabalhar, se nós não agir, Ele não vai fazer nada. Aí não adianta culpar os pastores que pregam, as pastoras que ministram, porque quem tem que tomar posse da palavra somos nós. Toda palavra que sai do altar, ela sai direcionada por Deus. E a Bíblia diz que ela vai e ela não volta vazia. Ela faz efeito, ela é poderosa, mais que uma espada de 2 gumes, corta para um lado e corta para o outro. O que falta somos nós tomarmos posse. Somos nós olharmos para a palavra e dizer: Senhor, eu tomo posse daquilo que foi falado. Se eu perguntar para você aonde a pastora Eurice pregou na quarta-feira passada, quem vai saber? Qual foi a base que ela se firmou para mostrar para você o Deus da provisão na tua vida? Você lembra? Isso é alimento para a nossa vida, irmão. Isso aqui é que faz efeito na nossa vida. Já falou assim: analisai as escrituras sagradas, porque são elas que testificam de mim. Deus, Ele quer prover na minha e na tua vida tudo aquilo que nós precisamos. Se Ele ainda não proveu, o problema não está nele, o problema ele está em mim. Daniel, ele orou por 21 dias. Manda a igreja se juntar para orar 21 dias. Ih, rapaz, não quer. Foram 21 dias que Daniel orou por um propósito. E tudo aquilo que Deus ele revela para ser feito na igreja, o mundo espiritual trabalha para que não aconteça. O mundo espiritual trabalha para que o milagre não chegue na tua vida. O mundo espiritual trabalha para que a provisão não chegue no teu celeiro. E como é que eu vou vencer, pastor, se o mundo espiritual ele é contra mim? Como é que eu vou conseguir se o mundo espiritual trabalha para que eu não seja abençoado? Deus já tinha ordenado a bênção para Daniel, mas o príncipe da Pérsia, fechou
botou uma barreira espiritual para que a resposta de Daniel não chegasse a ele. O que fez ela chegar então? A oração. Daniel não estava no comodismo, Daniel estava buscando a Deus. Deus cria situações para nos abençoar. Deus cria situações para mudar o quadro da nossa vida. Aí Deus ordena a Miguel para vir batalhar com o príncipe da Pérsia. E o anjo descer com a bênção de Daniel. Eu creio e tenho certeza que se você sair do comodismo, tomar uma posição igual a dos 4 leprosos, não tem mundo espiritual que vai impedir Jeová trabalhar na tua vida. Ele vai descer com a tua provisão. Tudo que Deus cria é com um propósito. Tudo que Deus faz é com um propósito. Quando o diabo caiu do céu, porque queria ser igual a Deus, Miguel não existia. Deus criou Miguel por causa dessa rebelião. Você sabe o que significa a palavra Miguel? A palavra Miguel significa quem é maior que Deus. Então Deus, ele cria situações para mudar o quadro da nossa vida. Agora vai depender de você. Eu não sei quantas quarta-feiras vai ser, mas vai depender de você. Toda quarta-feira você ser perseverante. Eu não sei se quarta-feira passada veio alguém que essa semana não veio. E Deus aí não gosta de propósitos quebrados, irmão. Você anda com a aliança quebrada? Você não anda. Fica feio, incomoda. Se o pastor e a pastora lançaram um propósito, vamos dar um exemplo. 5 quarta-feira, e você iniciou, vai até o fim, irmão. É propósito. E o propósito, ele não pode ser de maneira alguma quebrado. Para que Deus, ele venha honrar, para que Deus, ele venha trabalhar na nossa vida. Quem veio quarta-feira passada, levanta a mão, eu quero ver aí. Já é um passo, você não quebrou sua aliança. Quem vai vir na quarta-feira que vem, levanta a mão que eu quero ver aí. Já é outro passo que você está dando para Deus prover na tua vida. Deus ama quem persevera. Deus ama quem não cessa de buscar. O que agradou a Deus em Daniel foi isso, que a bênção veio, voltou, e o camarada não parou de buscar. Deus disse: eita, camarada perseverante. Eu já ordenei a bênção não passou, ele continua lá buscando. Ele nem tinha ideia do que estava acontecendo no mundo espiritual, igual eu e você não tem. Nós estamos aqui dentro da igreja, a palavra está sendo ministrada, você está crendo, acreditando, mas acima da nossa cabeça tem uma batalha espiritual acontecendo, para a bênção de Deus não chegar na tua vida. Mas a tua oração, a tua adoração, ela move qualquer barreira espiritual que o inimigo colocar para impedir Deus de falar com você. Tu vai ver, mas tu não vai comer. Lá vem a multidão correndo, em busca do alimento que chegou nos portões de Samaria. Camarada morreu atropelado, pisado pela multidão. Ele viu o alimento chegar, mas ele não comeu, assim como disse o profeta Eliseu.
As bênçãos de Deus é para você tomar posse e desfrutar das bênçãos que Ele coloca nas tuas mãos. Não é só para nós olhar, é para nós agarrar e tomar posse. Então, nessas quarta-feiras, determina. Traga um convidado, se você puder. Diga, ó, está tendo a campanha da provisão, Deus vai prover na tua vida. Faz alguma coisa diferente para Deus. Uma coisa para agradar o coração do Senhor. Esses 4 leprosos, eles foram mensageiros de Deus. Como está no texto original, eles foram mensageiros de boas novas. É isso que Deus quer de mim e de você. As bênçãos não é só para mim e para você não, irmão. As bênçãos para todos que estão aí. Mas para eles desfrutar das bênçãos que nós desfrutamos, você vai ter que anunciar as boas novas. Não ficar no comodismo. Como eu falei, provisão. Ah, pastor, mas graças a Deus eu estou almoçando, jantando, merendando todo dia. Graças a Deus. Mas provisão não quer ser, não é só isso não. Ela vai buscar em várias áreas da nossa vida. Saúde. Então peça para Deus aquilo que você mais está com dificuldade de conquistar. Não peça para Deus nada que você consiga pelas suas forças. Uma minha sobrinha veio falar anteontem para mim: pastor, ore por mim, jejue por mim, que eu vou fazer uma prova. Eu disse, depende de você. Tu estudou? Estudei, então você vai passar. Deus te deu capacidade para isso. Nós temos que pedir para Deus aquilo que está além do nosso alcance, que nós não conseguimos alcançar. Então, olha nessas 2 quarta-feiras que você veio e vê o que você verdadeiramente quer que Deus venha prover na tua vida. E outra coisa, dê testemunho, irmão. Se Deus prover, chame o pastor, a pastora diz: eu quero dar o testemunho que Deus proveu na minha vida isso que eu pedi, para fortalecer a fé dos demais. O profeta Eliseu só fez a parte dele. Profetizou. Chegar em casa, você lê o texto todinho, você vai entender a situação que chegou. O versículo 13, ele deixa tudo claro, que muitas pessoas morreram. O historiador vai dizer que 5.000 pessoas morriam por dia de fome em Samaria. Você sabe o que é 5.000 pessoas morrer todo dia dentro de uma cidade por causa de fome? Acabou a água, acabou o alimento e estavam comendo o que não devia comer. Lembra do filho pródigo? Desejou comer da comida dos porcos, coisa que judeu não faz. Mas não chegou a comer porque Deus teve misericórdia. Então, faça diferente. Essa campanha que iniciou veio diretamente do coração de Deus para mudar a tua vida. Mas só vai mudar a tua vida se você verdadeiramente quiser uma mudança. Fica de pé. Eu quero fazer diferente. Eu quero que todo mundo venha aqui na frente. Vem toda a igreja aqui na frente, em nome de Jesus. Só